Oi, pessoal, voltando, né? Continuando a nossa aula, né? O nosso bate-papo sobre ligamento cruzado, a gente vai falar hoje sobre o cálculo do TPA, né? O que que é isso? Tibial Plateau Angle ou ângulo do platô tibial, APT. Eu acabei decorando o TPA, então não adianta, não vai, eu tenho que pensar para falar ângulo do platô da tíbia. Bom, esse ângulo é importante por quê? Porque muitas das técnicas hoje das osteotomias corretivas, elas vão levar em consideração qual que é esse ângulo, e esse ângulo vai ser modificado, tanto na técnica de TPLO, quanto na técnica de TTA, quanto na técnica de CBLO, da osteotomia em cunha cranial da tíbia, closing wedge. Então, a primeira coisa que a gente precisa é ter uma tíbia muito bem posicionada. Então, o que que nós vemos aqui? A gente está vendo esse espaço, né, entre a tíbia e a fíbula, que seria, deixa eu pegar um aqui, ó. Isso daqui é não, esse aqui já tá. Pode ser esse aqui mesmo, ó. O que que nós temos aqui? Então, quando a gente tem essa imagem radiográfica, deixa eu colocar aqui. O que que eu tô vendo? A gente sabe que a face medial da tíbia, ela se projeta mais caudal do que a face lateral. Então, se a gente olhar nesta projeção aqui, eu sei que esta linha, ela é projetada mais cranialmente do que essa. Então, quando nós vemos essas duas linhas aqui, ó, na verdade, esta daqui, ela é a face lateral da tíbia, e essa daqui é a face medial, e esse é o espaço entre a fíbula e a tíbia. E a gente tem que ver o quê? A gente tem que ver a região do platô, que é onde vai estar inserido o menisco. E esse platô, na veterinária, ele é bem inclinado. Então, na medicina, que ele envolve em torno de 5 graus e meio, na veterinária não tem muito padrão. A gente sabe que raças miniaturas têm um platô mais elevado. E, então, West White Terrier, eu já cheguei a fazer Spitz, York, com um platô muito alto. E às vezes a gente usa até técnica que a gente usa um corte duplo na CBLO. Mas, vamos lá então calcular. Deixa eu achar aqui. Bom, então primeiro a gente tem que passar o eixo mecânico da tíbia. E aí a gente vai olhar a região proximal da tíbia. Na região proximal, vamos dar um pause aqui de novo. O que que eu tenho? Eu vou ter a inserção do ligamento cruzado caudal e a inserção do ligamento cruzado cranial. Então, são esses pontos aqui, ó. Ligamento cruzado caudal seria esse. Ligamento cruzado cranial é esse aqui. E a eminência intercondilar, que é onde passa o eixo mecânico, centro do talos com a eminência intercondilar. E o que é esse tal de eixo mecânico? É onde passa a carga quando o cachorro apoia. É o centro da articulação do joelho para o centro da articulação do tornozelo. Então, aqui, a eminência intercondilar. E que estrutura anatômica é essa? É esta bolinha aqui, ó. Na verdade, são duas, tá? Ó, você pode ver uma e outra. São duas eminências. Olha ela aqui, ó. Uma e outra. Então, aqui, a região do ligamento do menisco medial e aqui é do menisco lateral, que ela é menor. Então, o que a gente vai medir é exatamente onde fica a inserção aqui do ligamento cruzado caudal com a região de ligamento de inserção de ligamento cruzado cranial. Então, são esses pontos que a gente vê exatamente aqui. Vamos lá. E com isso, você pode usar qualquer programa, tá? Eu gosto do Horus, mas você pode usar VPOP, Beta, que é gratuito, Radiante. Então, eu estou traçando essa linha aonde eu imagino que seja a minha eminência, né? O meu platô, desculpa. E quando o bicho tem muita artrose, Patrícia? Nossa, é difícil, viu? É difícil por quê? Porque você não tem muita noção. E se o raio-x estiver mal posicionado, você também não acha onde está direito esse platô. Então, nesse caso aqui, olha, no meu computador, por que deu 23? Porque, na verdade, o platô seria esta linha aqui, ó. Então, com matemática, né? Ângulo reto tem 90 graus. Então, eu imagino que, como aqui deu 27, eu tenho um platô de 23 graus. Esse cão é um labrador, tá? Interessante, ela fez TPLO num membro e CBLO no outro. Bom, quando a gente mede o platô, né? Por que isso é importante? Porque com base em que técnica eu vou escolher?
Eu falo para todo mundo, né? Quem me conhece sabe exatamente, eu não sou fã de uma técnica só. Eu acho que você tem uma gama de técnicas. Então, vamos falar um pouquinho da TPLO, a primeira, né? A técnica, na verdade, não a primeira técnica que veio foram as osteotomias em cunha. E uma curiosidade, o Slocum desenvolveu o primeiro trabalho de osteotomia em cunha para diminuir o ângulo do platô da tíbia para 5 graus, 5 graus e meio. Mas não é uma técnica muito precisa. Então, posteriormente, ele desenvolveu essa, e o primeiro trabalho dele, se eu não me engano, é de 93. Então, o que eu tenho na TPLO? Que está até aqui meio rabiscado já nesse modelinho anatômico velho de guerra. Aqui é onde eu iria traçar a minha lâmina, tá? Então, aqui é a minha lâmina. E eu tenho essas medidas que eu tenho que marcar. E tudo isso tem uma tabela, tá? Então, basicamente, essa técnica é uma osteotomia radial ou curvilínea, onde eu vou diminuir o ângulo deste platô. Então, esse aqui é um videozinho mesmo, né? Eu peguei da internet. Inclusive, isso, se a gente parar para pensar, foi feito de uma maneira errada, porque tá fazendo na face lateral da tíbia, se vocês olharem, né? Essa animação. E, na verdade, tem que ser tudo aqui na face medial. Mas é isso daqui, a gente diminui o ângulo do platô. Para quanto? Para 5 graus, entre 4,5 e 6,5. Normalmente a média é 5 graus e meio. E é colocada uma placa dedicada, placa de TPLO. Com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai impedir o movimento de translação cranial da tíbia. Então a gente escolhe a lâmina, né? Eu falo que é uma técnica que você tem que, quando você está começando a fazer ortopedia, tem cursos para isso, para você saber que macete que eu uso, porque você tem várias escolhas de lâmina. Normalmente, quando você coloca a lâmina, o centro dela, ele vai ter que ficar na eminência intercondilar, e esse espaço aqui, ó, né, o comprimento total da tíbia, você tem que deixar esse espaço normalmente 25%. Então, se você tem 4 centímetros, essa sua imagem aqui, esse seu tamanho, tem que acabar sendo 1 centímetro, né? 25%. Então, aí a gente vai medir. Por quê? Porque isso que você vai pegar, essas medidas, a gente vai passar para a cirurgia. Como que eu passo para a cirurgia? Com instrumentos que acabam sendo utilizados para tal fim, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uns instrumentos esterilizados e vou fazer essas medidas que eu peguei no programa de computador e passar para a perna do meu cachorro. Então, eu vou medir D1, vou medir D2 e eu vou medir D3, que normalmente D3 é exatamente o raio da lâmina. Com essas medidas, D1, D2 e D3, eu vou deixar anotadas, e com o raio da lâmina escolhido e com o ângulo do platô da tíbia, a gente vai buscar numa tabela para saber o quanto que é o giro. Quanto maior for a lâmina, maior vai ser o seu giro. Então você tem que tomar cuidado. O platô muito alto com uma lâmina muito grande, você tem que girar bastante. Então, quanto menor a sua lâmina, menos vai ser o seu giro. Até existe, pessoal, uma fórmula de matemática para você calcular. Mas isso daí você fotografa, coloca no teu celular em favoritos e toda vez que precisar, você sabe onde pegar. Então, essa daqui é a técnica de TPLO. A gente mede D1, D2, ó, como eu falei para vocês aqui. O que eu tenho? Eu tenho o raio da lâmina, qual é o meu ângulo do platô, eu cruzo um com o outro, é o quanto eu vou ter que girar. Então, 7,5 milímetros. Então, no caso, esse daí, né, como eu falei para vocês, é o Horus. No caso do Horus, a gente tem que fazer uns recortes, o V-Pop acaba sendo bem mais prático para isso, né? Mas eu, como acabei aprendendo a fazer nesse programa, eu tô bem familiarizada com ele. Então, normalmente, eu gosto bastante, né? Mesmo tendo que ter uns passos a mais. Então, eu acabo fazendo recorte no Horus, né? Então, aqui eu acabo tendo essa parte solta na imagem radiográfica. Eu vou simplesmente girar.
Outros programas, isso daí já é meio que automático. Você vai com o mouse ou até com o dedo, né? Vai no celular e você consegue planejar. E o bacana é que no programa, por exemplo, no VPOP, você tem a escolha da placa. Então, por exemplo, dependendo do teu implante, a gente tem muito implante nacional, que ele é muito similar a implantes importados, né? E você consegue utilizar como se fosse o mesmo. Então, em alguns programas, você já até escolhe que placa você vai usar. Ah, cabe essa placa. Vou falar o que eu faço. Eu planejo no Horus, jogo a imagem já em JPEG para o VPOP, e no VPOP já com o corte, como vocês estão vendo aqui, ó, eu acabo escolhendo a minha placa. Mas depois de um tempo que você vai pegando a manha, você vai ver, com lâmina 24 eu consigo usar uma placa 3,5M. Uma lâmina 27 eu vou acabar usando uma 3,5G, né, que é a placa Broad que a gente fala. Então isso é o quê? Com a sua experiência. E se você calculou certo, quando você faz o corte, você tem que ter um TPA final de aproximadamente 5 graus, que é o que você quer, né, na técnica de TPLO. Vamos lá ver o que mais, ó, aqui tá aumentando um pouco, então a gente vê exatamente, ó, esse ângulo que ficou aqui, né, na verdade, tira de 90, então deu 85, 5 graus mesmo, que era o que a gente queria, né, 90 menos os 85, que é o que a gente deseja. E na hora da tua cirurgia, a tua imagem radiográfica, se você foi bem meticuloso, esses espaços aqui, essas medidas, elas devem bater. Então, quanto deu D1, quanto deu D2, aonde ficou. Isso é importante, por quê? Porque se você pega o centro da tua lâmina e desloca, você altera o TPA no final. Então, aqui é uma serra, né, de TPLO, a marcação, esse espaço aqui, olha, que você gira, o que deu aqui é o quanto tem que ter girado. Então, se eu girei 75, tem que escapar aqui um 75 caudal. Aqui o pino de travamento e o aspecto final da sua técnica. E aqui, né, tem que fazer o raio-x pós-operatório para você aferir as medidas que ficaram. Então, aqui a gente tem, né, a medida que provavelmente nesse caso deveria ter sido 7,5, eu não sei porque eu não medi. A imagem caldo, eu gosto de caldo cranial, acho bem mais fácil fazer de tíbia. Não faço crânio caudal praticamente nunca. Acabou a cirurgia, eu já cachorro meio chapado ainda, do retorno anestésico, eu já faço a imagem radiográfica. Se eu trabalho em clínica que tem, já desce para o raio-x, né? Porque normalmente centro cirúrgico é sempre no segundo andar. E nunca tem escada e a gente leva material ortopédico pesado. E quando não tem, eu chamo o raio-x volante. Eu planejo acabar tal hora e o volante vai estar lá para fazer com o animal anestesiado. E normalmente sou eu que posiciono. Então, olha, 14 dias, essa toia, essa perna foi TPLO, a primeira perna, que foi a direita, tinha sido CBLO. Uma cirurgia, se não me engano, foi em maio e a outra foi no final do ano. Então, o animal tem um apoio, né? E outra coisa que a gente precisa falar, rupturas muito crônicas, que você tem uma perda de massa muscular, a recuperação também é um pouco mais demorada do que um animal que tem uma musculatura bem desenvolvida. Então ela aqui, ó, indo lá para a clínica para tirar os pontos. Uma graça, toia. E outra coisa, gente, eu guardo o nome de todos os meus cachorros, tá? Bom, por hoje é só. E a gente vai se vendo por aqui semana a semana. Eu ainda vou falar sobre a osteotomia em cunha, a TTA, que eu também sou fã, e a CBLO, tá bom? Beijo a todos, pessoal!